A vaidade impera no coração desses dois. Desses dois que, na verdade, se transformam em 4, né? Quem são esses 4? O Barba falso, né? Que é o Barba construído aí por uma mídia comprada, e o Barba verdadeiro, que é o governante incompetente. Por outro lado, nós temos o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falso, né, que é aquele que se apresenta em tempos de campanha, e depois o Ciro Gomes verdadeiro, né, quando ele perde a eleição, aí ele volta à sua verdadeira essência, né, que na verdade é um eterno invejoso, né? Na verdade, ele gostaria de estar no lugar do Barba, tem um ego maior do que não sei o quê, e, né, mas tem uma inteligência política que muitos da direita precisam ter. No momento da guerra, eles, ainda que for preciso abraçar o capeta para vencer o adversário, eles abraçam um ao outro para vencer o adversário. Por exemplo, lá no finalzinho da campanha, o mesmo Ciro Gomes, que está aqui agora, ó, lenhando o Barba e falando verdades, porque ele sabe verdadeiramente como é que funciona o mecanismo, desconstruindo a imagem do Barba, mas lá no apagar das luzes, no escurinho da urna, ele fez um Lzinho lá, tranquilo, né, na maior cara de pau, não é verdade? E assumiu que entre o Bolsonaro e o Barba, ele prefere o Barba. Então, para mim, não tem valor absolutamente nenhum o que esse camarada fala. O que está pegando aqui nessa matéria é que o Barba está oferecendo cargo para o Cid Gomes, que é o irmão do Ciro, isolando o Ciro e provocando o que eles chamam de um racha no Ceará. Irmãos disputam o comando do PDT no estado. Ou seja, os caras são tão tenebrosos, né? O Cid Gomes é aquele que protagonizou aquele esquema, que ele pegou uma retroescavadeira em um protesto de policiais lá em Sobral, né? Ao qual, inclusive, eles pensam que eles são coroné de Sobral. Eles pensam que eles mandam na cidade. E aí eles vão pra cima dos policiais e o Cid Gomes toma um tiro lá, bicho. Quase que bateu as botas lá. Os policiais meteram bala nele, né? E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que eu acabei de dizer para você no início desta matéria, né? Vale tudo pelo poder, inclusive, né, se levantar contra o próprio irmão. O governo do Barba acertou nomeação para o comando da companhia Dacos do Ceará, né, de Lúcio Gomes, indicado pelo senador Cid Gomes, com o objetivo de enfraquecer o Ciro. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, que está cobrindo esse racha entre os irmãos, os próprios irmãos Ciro e Cid, quebrando o pau para assumir o comando da sigla no Ceará. Cid lidera um grupo que tenta tirar o deputado federal André Figueiredo, aliado de Ciro, no diretório estadual do partido. É isso mesmo que você está entendendo. Cid e Ciro, né, dois irmãos de sangue que protagonizaram juntos uma conquista popular no Ceará, agora estão quebrando pau. O Barba, que já está de saco cheio da falação do Ciro mundo afora, né, apenas narrando quem é o Barba nos bastidores, né? Você vê o Ciro falar do Barba, você fala, caramba, hein, bicho? O Barba não é flor que se cheire mesmo não, né? Ou seja, é aquela velha máxima, é pior do que eu imaginava. Figueiredo é também o presidente nacional em exercício do PDT desde janeiro, quando Carlos Lupe, quem é Carlos Lupe? Carlos Lupe é o responsável pela queda do capitão no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, 8 anos inelegíveis. Quem foi o cara que promoveu essa articulação toda em nome do PDT, denunciando o capitão por aquela reunião no Alvorada, junto, com os embaixadores, segundo eles, né, para desacreditar o processo eleitoral brasileiro e o processo agora está caminhando para a inegibilidade do Bolsonaro, foi o Carlos Lupe que movimentou isso aí.
Então, o Carlos Lupe, né, se silenciou para assumir o Ministério da Previdência do Barba. Ou seja, o Ciro está sendo jogado às traças pelo PDT, né? Quem está vindo agora para o PDT é o Datena, para disputar, inclusive, a Prefeitura de São Paulo, que é muito chegado do Ciro. Então, como que está a situação do Ciro aqui? O Ciro é um morto-vivo político, ele não tem credibilidade política nem com seu irmão, nem com o partido, pelo que nós estamos vendo, e muito menos tem a credibilidade do povo brasileiro. Tudo isso por conta dessa dupla personalidade, o verdadeiro e o falso, não é verdade? E isso mostra, né, até mesmo para a galera que trabalha com política hoje, por exemplo, esse jogo de interesse do Carlos Lupe, que faz parte do governo do Barba, né, que prestou um desserviço para a democracia brasileira com essa judicialização do caso dos embaixadores do capitão, reunindo com eles, provocando aí 8 anos de inegibilidade. A história vai contando. As pessoas vão registrando o seu tempo na história, né? Mas mostrando aqui o que eu coloquei para você no título desta matéria, não é nenhum exagero, politicamente falando, né? Ciro Gomes, com os dias contados, né? Parece mesmo que é um morto-vivo no meio da política e está com uma grave doença. Que grave doença que é essa do Ciro Gomes, né? Talvez você esteja se perguntando. A grave doença da dupla personalidade. Os dois Ciros, nenhum e nem outro agradam, né? O verdadeiro, que é o político interesseiro, que é o cara que a todo custo quer defender estar no poder, ataca tudo e a todos, não tem aliados. E o falso, né, que é aquele que faz o bom moço nos debates, que até fala bonito, mas que já não convence mais ninguém, porque na verdade as pessoas sabem quem ele é. Lupe, contudo, assumiu a dianteira das conversas para que a sigla entre na base do governo petista, né? E, na verdade, é tudo que o Ciro Gomes não quer. O Ciro Gomes ele meio que está nadando contra a correnteza do partido. O irmão dele está dizendo, meu irmão está doente, ele tem uma doença de dupla personalidade, já está em estado terminal, politicamente já era, né? É um zumbi, né? É um morto-vivo nessa questão. Então não vamos dar moral para ele não, porque senão nós do PDT vamos ficar prejudicados com isso. É isso aí que está acontecendo, tá? Eu quero aproveitar a atenção que você me deu aqui até agora e quero convidar você para ganhar dinheiro comigo entre 2 e 10 mil reais. Já pensou? Que bacana. Rodrigo, como é o que eu faço para isso acontecer? Bom, primeiro você precisa ir num link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho. Ali você vai assistir um videozinho rápido onde nós faremos uma apresentação para você entender como é que você pode começar a trabalhar com a gente hoje ainda e prospectar em 30 dias entre 2 e 10 mil reais, claro, trabalhando, tá? Não adianta nada, se não trabalhar não ganha dinheiro. Isso daí é o básico, né? Por isso que este projeto, ele não é um projeto para todo mundo, ele é um projeto só para quem gosta de trabalhar, para quem acredita no trabalho, ó, na labuta, no suor, de empreender aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. Muitas pessoas vendem o seu tempo por um salário mínimo. Por isso que eu digo que ficar escondido por detrás de uma CLT não é vantagem. Que você vende o seu tempo para o seu patrão para ganhar um salário. Você acha que você vai conquistar muitas coisas na vida? É a lógica. É só você raciocinar e ser inteligente. Então, empreenda. Comece empreendendo o tempo que sobra e vai fazendo a transição. Quer aprender como é que você faz isso? Link aqui na descrição. Meu Novo Trabalho. Não perca mais tempo. Vem comigo porque é muito importante, tá bom? É muito necessário que você que gosta do nosso canal se inscreva, você que não é inscrito, tá certo? Ativa o sininho das notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, e também dê o seu like, comentando e compartilhando, porque assim a gente tem uma ideia aqui do que vocês pensam sobre aquilo que nós estamos falando, né, para a gente poder raciocinar junto aqui. Você não imagina o quanto os comentários aqui é importante para elucidar
a direção que nós devemos, inclusive, tomar aqui com as nossas matérias, tá certo? Então tá aí, Ciro Gomes em estado terminal, revelado grave doença pelo próprio irmão, a dupla personalidade. O Barba está aproveitando dessa brecha. O Barba, ele é um chacal. Quem é um chacal? Os chacais, eles atacam principalmente, né, quando eles olham ali para aquela manada e eles vão à caça, quem ele vai atacar? O disperso, o doente e o fraco. É o que está acontecendo com o babilônico Ciro Gomes, tá? Bom, eu gostaria muito que você viesse junto comigo, tá certo? Em uma proposta muito bacana que eu quero apresentar para você aqui, né? Pô, tá falando do Ciro, mas eu quero te mostrar algo interessante aqui, ó. Deixa eu colocar na tela aqui para você, né? Vou colocar aqui na tela para você. Ó, eu quero te apresentar o meu novo projeto, tá? É um projeto novo, é o Fala Crente. Rodrigo, ele é só para evangélico? Ele é só para crente? Não. É você que crê em Deus e que você entende que seria muito importante você ter alguém que abrisse o seu entendimento para causas importantes da sociedade brasileira que nós estamos vivendo. O que eu estou abordando aqui nesse canal? Por exemplo, eu estou abordando aqui uma matéria que está bombando aqui, está com quase 100 mil visualizações, que é esta matéria que está em destaque aqui, né, no meu novo canal, que fala de uma ação judicial de uma juíza de Brasília, por exemplo, que mandou retirar do ar um vídeo de um pastor que estava pregando algo inerente à nossa fé como cristão na palavra de Deus, né, falando sobre o inferno. Não pode mais falar sobre o inferno, pregar o que Jesus pregou na terra. Isso é nocivo para o país, para um país que é cristão, para o maior país, um dos maiores, se não o maior, né? O maior país cristão do mundo é o Brasil. Um país que tem a igreja católica, que tem as igrejas evangélicas, um país que não é ateu. O Estado é laico, mas ele não é ateu, né? É um Estado que acredita em Deus. E quando nós vemos, por exemplo, juízes, promotores, judiciário, a base da canetada, interferir na liturgia de um culto, do que é falado dentro de uma igreja, baseado no nosso livro de regra e fé, que é a Bíblia Sagrada, isso é muito preocupante. Isso é um ataque frontal, né, à liberdade religiosa de um país. Então é sobre isso que nós falamos aqui. Um outro assunto interessante que nós falamos aqui é sobre a Lacrolândia, né? A Lacrolândia, por exemplo, eu trouxe um assunto aqui que um ator da Globo estremeceu a internet ao defender uma opinião do pastor Cláudio Duarte lá no programa do Ratinho. Qual foi a defesa que esse ator da Globo fez? A defesa de o pastor sendo questionado pela Sônia Lima na bancada, por exemplo, lá do programa do Ratinho, onde ele dizia o seguinte: olha, eu posso negociar o meu carro, posso negociar a minha casa, eu posso negociar os meus bens, mas eu não posso negociar princípios da minha regra de fé. Não concordo, ele dizia, com o casamento homossexual. Eu não tenho nada contra eles. Mas se você perguntar para mim se eu concordo, eu não concordo. Aí eles perguntam: por que o senhor não concorda, pastor? Porque o meu livro de regra e fé, que é a Bíblia Sagrada, condena essa prática. Não estamos pregando contra as pessoas. E aqui eu coloco o comentário do Cláudio Duarte, a maneira feroz com que os jornalistas vão para cima dele, e é impressionante a resposta que ele dá. Defesa da nossa fé, liberdade religiosa. Então, é basicamente isso o conceito aqui do nosso canal. E tem mais, né? Falo de muitos outros assuntos aqui. Eu trago aqui a importância, né, por exemplo, da importância de nós, como cristãos, né, deixarmos de sermos ignorantes e tentarmos colocar um conceito que não é bíblico, de que religião e política não se misturam. É claro que mistura. Mistura completamente. O Estado, né,
espiritual, o status espiritual de uma pessoa na terra é de governo, é de comando. Não é verdade? Se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver o tempo inteiro, todas as vezes que o povo de Deus se omitiu na questão dos governos, ele foi subjugado por governos totalitários e autoritários, e a primeira coisa que esses governos babilônicos fizeram contra o povo de Deus foi calar a fé do povo, foi proibir o povo de adorar a Deus. Lembram? Vocês assistiram a série aí, Os 10 Mandamentos, que contou de uma maneira cinematográfica a libertação do povo hebreu da escravidão de Faraó e do Egito. Governo, né? Faraó era o Egito é um estado, Faraó é um imperador e um povo subjugado. Deus teve que intervir, né? E levantar um libertador que ia ter na sala do trono com o Faraó e dizia: o meu Deus, que é rei, está dizendo: libera o meu povo. Deixa o meu povo ir me adorar no deserto. E aí você vê, né, a guerra de um Deus no céu contra um autoritário na terra governante. Não é verdade? E Deus intervém ali com as pragas, ou seja, é o poder de Deus, é a fé de um povo mexendo com um sistema político que escravizou um povo, porque há 400 anos atrás esse povo rejeitou o Deus que eles serviam. Então preste atenção aqui, é muito complexo, é muita coisa para a gente poder falar aqui num canal que nem é para isso. Aqui a gente fala de política, aqui não fala crente, a gente fala da nossa fé, em defesa da nossa fé. Não só do evangélico, não é isso, mas da nossa liberdade de crer em Deus. Todas as vezes que o Estado entra dizendo que você não deve misturar política com religião, a primeira coisa que eles fazem é cauterizar a sua mente. É verdade, né? Não se deve misturar. Mas eles, com as regras e leis deles lá no parlamento, eles vêm dizer para você o que você pode, o que você pode pregar, e o que você pode, o que você pode não manifestar ou não em relação àquilo que você crê. Então, que loucura que é essa, que o Estado mete o bico na sua fé e a fé não pode, através de algo sensato, por exemplo, elucidar o povo de que sim, nós devemos tomar muito cuidado com quem nós colocamos no governo para subjugar a nossa gente. É mais ou menos isso. Então, vai aqui, ó, nesse canal, Fala Crente, tá? Com o Rodrigo Alvarenga. Se inscreve neste canal. Eu tenho colocado os vídeos aqui nas comunidades aqui do Top Tube Famosos, onde você pode nos acompanhar, tá bom? Estou fazendo uma propaganda aqui para chamar você para participar comigo lá, né, de um novo projeto, de uma nova linha de pensamento, né? Nova não, né? Mas de uma vertente de pensamento que eu tenho referente à defesa da nossa fé, que sim, hein, é o próximo alvo desse governo babilônico que atua do nosso país. Você nem imagina quantos projetos eles têm para derrubar a última trincheira de sobriedade deste país, que é a fé cristã. Nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Até já.